fiel em todo tempo. Lucas capítulo 19. A gente deu uma pausa na segunda carta de Pedro para falarmos sobre família nesse mês de maio, que é o mês das nossas famílias. Então hoje já vai o segundo domingo em que Deus nos permite refletirmos acerca deste tema na Escritura Sagrada. Então Lucas 19, dos versículos 1 a 10, nós vamos refletir sobre este tema em que aprendemos na Santa Escritura, na Palavra de Deus. Se você puder, inclusive, permaneça com a sua Bíblia aberta, para que você vá acompanhando o texto em que iremos refletir nessa noite. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Acharam, irmãos? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos mais uma vez. Pai, a tua santa palavra, a verdade eterna às nossas vidas. E narra-nos uma história do dia em que o Senhor adentrou em um lar e transformou aquela casa. O dia em que o Senhor levou salvação à casa de Zaqueu. Como bem o Senhor também levou salvação a muitos dos nossos lares que aqui estamos um dia. E te somos muito gratos por isso. Fala-nos agora por esta verdade bendita, Senhor, apesar de nós. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e que a tua palavra, esse instrumento bendito, uma espada que penetra no profundo das nossas almas, que é poderosa para discernir pensamentos, emoções, como ela própria fala de si. Seja assim conosco mais uma vez. Que o Senhor nos fale, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu quero refletir com vocês sobre o dia em que Jesus dormiu em minha casa, a história de salvação de uma família. Algumas traduções um pouco mais antigas traduzem esse versículo assim, Jesus dizendo para Zaqueu: hoje me convém pousar em tua casa. No ministério de Jesus, nós temos o relato bíblico de algumas famílias que Jesus visitou. Não foram tantas. Especificamente, dando nome, localizando-nos na Escritura, nós não temos tantas famílias assim. Talvez a que mais nos chame a atenção seja a família de Lázaro. Marta e Maria, Lázaro, Jesus costumeiramente ia até lá. Um outro episódio é na casa de Pedro, quando Jesus cura sua sogra de uma febre e de imediato aquela senhora passa a servi-los. Pense, Jesus teve 3 anos de ministério estabelecido, formal, e ele visitou alguns lares. E em toda a história da eternidade, o Senhor sabia que naquele dia, naquela hora em específico, Jesus haveria de ir à casa de Zaqueu. Nós ouvimos na semana passada que quando Jesus chega em um lar, ele transforma extraordinariamente. E naquele dia houve uma revolução na história daquele homem. Eu fico a imaginar as gerações posteriores contando a história que ouviram de seu pai e de seu avô, dizendo: um dia nós hospedamos o Cristo de Deus.
Um dia o vovô estava ouvindo uma multidão, um barulho, subiu numa árvore para vê-lo, mas ele me viu e veio aqui na nossa casa, e a história da nossa família mudou. Imagine você, ao final deste culto, Jesus acompanhá-lo para passar esta noite na sua casa, para iniciar a semana com você. Como isso seria? Pois bem, é a história que nós estamos vendo aqui. E quais verdades nós aprendemos sobre Jesus e a nossa família com essa história quando Jesus decide ir para a casa de um homem chamado Zaqueu? O dia que Jesus dormiu em minha casa. A história da redenção de um lar. E a história da redenção de um lar, como orei aqui, aconteceu com muitas das nossas famílias. E se ainda não aconteceu na sua, hoje pode ser a noite, em que Jesus diz para você, ao seu coração, hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, algumas verdades quero destacar com vocês, a respeito deste texto, que nos mostra o dia que Jesus pousou em um lar, em uma casa. Pode deixar aqui, filho, por favor. Primeira coisa, vamos juntos? Jesus. Lucas é um historiador. Dentre os escritores dos evangelhos, ele é detalhista, porque ele observa com o olhar de historiador, alguém que tem que dar detalhes importantes. E se você perceber, a partir do versículo 2, ele diz que Jesus ia passando, e no versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava, repare esses pontos, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu tinha curiosidade e interesse, mas ele não podia ver, por causa da grande multidão, era ele de pequena estatura, ele não conseguia ver a feição de Jesus, quem era. Jesus sempre rodeado de uma grande multidão, Zaqueu não conseguia observá-lo. Então ele pensou, bom, se eu subir numa árvore, na hora que Jesus passar eu vou conhecê-lo. Imagina como naquela época, a fama de Jesus já percorria muito. As pessoas falavam, ele pode ser um profeta, ele pode ser um Messias, ele pode ser apenas alguém com algumas ideias, ele pode ser um perturbador do povo, mas alguma coisa queimava dentro do coração de Zaqueu, e ele desejava conhecer Jesus. A despeito das opiniões diversas, das vozes à sua volta, da sua função, ele queria ver a Cristo. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui, antes que você tenha ouvido pela primeira vez a palavra Jesus, ele já te conhecia. A Escritura diz para nós no Salmo 139, que Deus nos conheceu quando éramos ainda substância informe, no ventre das nossas mães. Zaqueu sobe na árvore para conhecer Jesus, mas ele toma um susto, por quê, irmãos? Jesus já o conhecia. Olhe comigo aqui, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Zaqueu estava desejando conhecer Jesus, Jesus já sabia quem ele era, Jesus sabia que ele tinha uma casa, Jesus sabia que ele tinha uma família, porque ao final do texto, Jesus vai dizer que houve salvação naquela casa, Jesus já tinha um cronograma na história eterna da redenção, que naquela noite, naquela hora, naquele dia, Jesus haveria de ir na casa de Zaqueu. Jesus conhece o seu lar. Jesus conhece a sua família, Jesus sabe o seu endereço, Jesus conhece cada cômodo da sua casa, Jesus conhece a baguncinha que nós escondemos na despensa, Jesus sabe o que acontece lá, porque Jesus também conhece a bagunça que nós escondemos dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente no inconsciente, no piloto automático ligado na nossa religiosidade, achamos que nos encontramos com Deus aqui no domingo à noite. Não, irmãos, Deus não habita num templo, Deus não está aqui às 19 horas de um domingo esperando encontrar a gente. Sim, nós viemos para solenemente o adorarmos, mas o Senhor está conosco nos nossos lares. Olha que lindo isso, um homem quer conhecer Jesus, Jesus já sabia o seu nome, o seu endereço, a sua história, Jesus já tinha marcado o dia com ele, sem ele saber. Muitas vezes nós pensamos
Deus não conhece minha dor. Quantas vezes você já lutou no seu lar e imaginou que Deus estava distante? Quantas situações nós experimentamos, enfrentamos e nos sussurra uma voz tentadora dizendo: onde está Deus? No mesmo lugar, no trono, olhando para nossas casas, para as nossas famílias. Jesus conhece profundamente o seu lar. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece a nossa história, Jesus conhece as nossas dores, as nossas lutas, os nossos pecados, as nossas vitórias, os nossos medos, as nossas imperfeições. Jesus sabe de tudo. E isso deve servir de consolo para aqueles que têm sido fiéis a Cristo. Ele sabe a minha vida, Ele conhece a minha história. Eu já falei, irmãos, eu estava ouvindo um testemunho sobre o avivamento de um pastor que teve um encontro profundo com Cristo. E Jesus o visitou ao ponto de que ele não conseguia mais sair daquele lugar onde ele fora, de uma forma extraordinária, visitado por Deus. Eu estava um dia no meu cantinho orando, falei: Jesus, aqui é o Renato, Antônio Vieira 233, no Residencial Parque, Senhor, lá em Mairinque, vem me visitar. Jesus conhece a nossa casa, Jesus sabe, Ele conhece profundamente. Agora tem um ponto importante também. Isso é um consolo para aqueles que temem a Cristo, mas deve ser um alerta para aqueles que vivem uma vida dupla, em que são santos na igreja e vivem longe de Deus em seus lares, para aqueles que encenam uma vida piedosa que estão distantes do Senhor dentro da sua casa, porque Jesus conhece e vê, Jesus sabe. A multidão está olhando, as pessoas estão dizendo. Lucas dá informações, olha, ele era publicano era um cobrador de impostos. Alguém gosta aqui de pagar imposto, irmãos? Imagina você ter sido o seu povo cativo de Roma, ter que tirar o dinheiro dos seus filhos, dar para Roma, e ainda saber que quem faz essa tarefa é um patrício, um co-irmão seu. Alguém do seu povo vem cobrar na sua porta, e ele não era só o cobrador, ele era chefe dos cobradores. Você olha aquele homem rico cobrando o dinheiro da sua família suado, e você tinha que dar para ele. Além do mais, religiosamente, Zaqueu era desprezado porque ele tinha contato com pagãos que eram os romanos. Os religiosos não o aceitavam de várias formas, pela sua função, pelo seu trabalho, por quem ele era, e o texto ainda mostra para nós obstáculos literais. Zaqueu não conseguia ver Jesus literalmente, mas os obstáculos da nossa vida não são obstáculos para Deus. As paredes que nós vemos, as barreiras intransponíveis que nós não conseguimos avançar, saiba que para Deus não são nada. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor quiser, Ele muda hoje a história da nossa casa, da nossa vida. Deus é poderoso para isso. Jesus conhece. Então ore, lembre disso, console o seu coração. Deus sabe, irmãos. Deus conhece profundamente. Em muitos episódios o Senhor mostrou, como por exemplo, quando a viúva sustentou o profeta de Deus. O profeta chegou lá e falou: tem alguma coisa? Faz um bolo. Eu não tenho nada, só sobrou um pouquinho. Para ele, meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer. Mas Deus já sabia que onde tinha escassez, Deus iria transformar, porque este é o nosso Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a nossa história, Ele sabe quem somos. Pense nisso, você não veio aqui por acaso. Jesus te trouxe aqui porque Ele conhece você. Antes que você imaginasse sobre Deus, Ele já o conhecia. Olha, irmãos queridos, versículo 6 diz assim: Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E na semana passada, um dos pontos da mensagem era que uma família que recebe o Evangelho desfruta da alegria genuína. E sabe o que Zaqueu está demonstrando para nós? Que ele tem a genuína e verdadeira alegria quando recebe a Cristo. A alegria do mundo é efêmera, passageira, descartável. A alegria do mundo é artificial, ela depende de fatores externos. Mas Zaqueu, quando recebe a Cristo, desce com muita alegria, porque ele se encontra com Jesus. E eu me lembrei, irmãos, do Salmo 51, que nós lemos aqui nesta noite. Eu não cheguei até o versículo, mas Davi, ao ser confrontado por Deus, ele diz o seguinte: restitui-me a alegria da minha salvação.
O que Zaqueu está demonstrando aqui é que ele tem uma alegria da salvação, de se encontrar com Jesus. A sua casa tem Jesus, e lá é celebrado a alegria da salvação. Lá é celebrado com muita alegria, porque Cristo está naquele lar. Jesus conhece a sua casa. Como tem estado? Como eu disse aqui na introdução, se o Senhor fosse com você ao final do culto, você teria o mesmo procedimento? Você se sentaria no mesmo lugar? As suas conversas ao redor da mesa, ou do sofá, ou na preparação para o descanso, seriam as mesmas? Você ligaria nos mesmos programas? Você estaria atento às mesmas coisas se Jesus fosse embora com você depois do culto? Deixa eu dizer para você, Ele vai. Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que os olhos físicos não o contemplem, Jesus está lá. Jesus está na nossa casa, no nosso lar, nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Jesus, vamos juntos? Jesus. Por que eu usei essa expressão? Porque a Bíblia diz para nós, irmãos, em Romanos 12, 11, que Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção? Deus não faz uma escolha específica porque você tem algo diferente para oferecer. Deus não está diferenciando nesse aspecto. Pedro vai dizer para nós em Atos capítulo 10, quando ele vê que a salvação chega aos gentios, ele diz a mesma coisa: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas olhe comigo o versículo 7, vamos juntos? Todos, vamos juntos, gente? Todos, veja só, Jesus diz: aqui é o seguinte, hoje eu vou para a sua casa. Lembra o texto? Publicano, pecador, maioral, chefe, envolvido com Roma, cobrador de impostos. Havia uma multidão que cercava Jesus. Então pensem comigo, naquela multidão havia religiosos, havia homens piedosos, havia mulheres santas de Deus, havia homens trabalhadores, honestos, haviam uma centena de lares prontinhos para esperar Jesus. Você imagina Jesus falando assim: quem quer que eu vá para a sua casa hoje, levante a mão. Seria uma imensidão de pessoas. Mas Jesus escolhe a casa de Zaqueu. O que a multidão faz? Você está vendo? Ele escolheu a casa de um homem pecador para ir. Tanta casa boa, tanta gente crente, tanta gente religiosa, tanta gente que guarda os mandamentos. Hoje ele podia ir na casa do João, do Pedro, do Paulo, do Judas, e ele escolhe na casa de Zaqueu, deste cara. Não é possível. Irmãos, o Senhor escolheu as nossas vidas e as nossas famílias, mesmo apesar de nós. Mesmo com a nossa história quebrada, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com a gente não tendo condição de acolher o Salvador, é na nossa casa que Ele quer ir. Naquela noite, naquela hora, naquele momento, era a casa de Zaqueu. Jesus não escolhe uma casa porque ela é mais confortável. Jesus não escolhe a casa do rico, do abastado, do importante. Jesus não escolhe a casa do mais religioso. Jesus escolhe a casa daqueles que Ele quer salvar, transformar, mudar a história. Ele vai dizer no final desse texto: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A multidão está avaliando, murmurando sobre a agenda de Deus, sobre a agenda de Jesus. Olha uma coisa interessante, irmãos. Religiosos murmuram contra a agenda de Jesus. Discípulos se alegram com Ele. Entendeu isso? O religioso está dizendo: não, deveria ser outro lugar. O discípulo fala assim: aleluia, mais uma casa salva, mais um lar transformado, glória a Deus. Se na minha casa tem Jesus, que bom que Ele vá naquele lugar, porque lá Ele está resgatando gente. A nossa casa deve estar sendo um lugar para discipular outras pessoas, e que Deus use os seus servos, os seus instrumentos, para trazer outros. Louvado seja Deus. Mas a multidão está dizendo: não, como é possível? E ocorre agora uma lembrança de um texto, o dia que Jesus foi à casa de um fariseu, e fariseu era o religioso top de linha da época. Jesus chega na casa de Simão, o fariseu,
ele recebe Jesus mal. Ele fica avaliando Jesus, entra uma mulher lá, derrama um vidro de azeite, começa a chorar e com seus cabelos enxuga aquelas lágrimas misturadas com azeite aos pés de Jesus, e o fariseu está mirando dizendo: o quê? Não é profeta não. Porque se ele fosse um profeta, ele saberia que a mulher que está tocando ele é uma pecadora. Aí Jesus diz: ô Simão, eu entrei na sua casa, você nem me saudou com ósculo, como era costume daquela época. Essa mulher tudo que tem derrama aos meus pés, e você está cheio de reserva. A sua religiosidade afastou você de perceber a transformação. Simão, a quem muito é perdoado, muito ama. Essa mulher foi perdoada muito, e por isso esse amor derramado aos meus pés. Entenda, irmãos, esta verdade. Jesus veio para todas as famílias. Ah, pastor, mas a minha casa é lá, irmão. É lá que Jesus trabalha. Jesus ama as nossas famílias, apesar delas. Não tinha outra família para amar, não, Jesus. Quantas vezes Zaqueu passou a perna em alguém? Quantas vezes a contabilidade dele foi para mais? Quantas vezes aquele povo pobre viu Zaqueu cheio de conforto e pompa, com base no dinheiro dos outros? Mas era lá que Jesus chegou para transformar. Irmão, calibre o seu senso de graça. Calibre a sua percepção do que Jesus pode fazer. Jesus pode transformar vidas. E se não fosse Jesus, você estaria bem pior. E se não fosse Cristo, talvez você nem estaria aqui. Então se lembre que o Senhor ainda muda vida, história, o Senhor transforma. Amém, meus irmãos? O Senhor muda realidades. Olha só o versículo 8, para mais um ponto aqui, sobre o dia que Jesus chegou na casa de Zaqueu. Pode passar, por favor, Du. Vamos ler juntos? Jesus, versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, o que ele diz? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Jesus chega na casa de Zaqueu, isso é muito bom, mas guarde no seu coração, uma família, um lar, nunca permanece o mesmo o dia que Jesus chega lá. Zaqueu está demonstrando uma grande evidência aqui, que hoje está em desuso, se chama arrependimento. A salvação sempre é evidenciada por arrependimento. Ele está dizendo: Senhor, o que eu tenho, eu vou dar metade aos pobres, é muito mais do que eu preciso. O Senhor não está pedindo dinheiro para ninguém, irmãos, essa não é a ênfase aqui. Mas naquela história, naquela vida, na realidade daquele homem e na sua própria percepção, ele deliberadamente resolve fazer isso. Mas olha que coisa bela, se eu restituir alguém, eu vou dar, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê, irmãos? Porque quando alguém se encontra com Jesus, essa pessoa se arrepende dos seus pecados. Há um desejo de mudar de vida, há um desejo de corrigir a rota. Se Jesus chegou na sua casa e nada mudou, vocês apenas se tornaram religiosos, mas não houve conversão. A conversão muda a vida. A conversão traz arrependimento. Eu não quero mais fazer o que ofende o Senhor. Eu não quero mais andar longe de Deus. Eu não quero mais abraçar o pecado. Eu não quero mais aplaudir o mundo. Eu não quero mais ser escravo das trevas. Quando Jesus chega, as coisas mudam de verdade. É isso que o texto está dizendo. Senhor, eu vou fazer. Lembra a história do jovem rico? O jovem rico chega: e aí, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Sabe os mandamentos? Pois bem, tenho guardado desde a minha juventude. Só falta uma coisa: vai, vende o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. O texto termina dizendo que o jovem se retirou triste porque possuía muitas propriedades. Mas Zaqueu nem fez pergunta nenhuma. Jesus não fez pergunta para Zaqueu. Não deu tempo do discipulado. Zaqueu já vem falando: eu vou mudar de vida. Agora, Senhor, eu vou mudar a minha história. Agora, Senhor, eu mudei a minha conduta. Arrependimento é uma evidência da salvação. Se alguém canta, diz, fala que é salvo, mas não há evidência do arrependimento, irmão, você não experimentou a salvação em Jesus. A ênfase da pregação de João Batista era: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino de Deus.
Pedro, em seu primeiro sermão, pregou isso: se arrependam e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Arrependimento é a pregação da igreja. Arrependimento é o cerne do evangelho. Nós temos de anunciar: arrependam-se dos seus pecados. O nosso evangelismo, irmãos, ele se tornou muito romântico. A gente parece que faz uma mistura de humanismo com filosofia, e esquece de dizer que a Bíblia diz: Deus chama os homens ao arrependimento. A chamada de Deus para a sua vida, meu amigo, não é massagear seu ego aqui nesta noite. Não é afagar quem você é. O chamado de Deus para a sua vida é dizer: se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Zaqueu está demonstrando um arrependimento que é mistério, que todos façamos diante do Senhor. Quando Jesus chega, o pecado é denunciado. Jesus começa a dizer: tem coisa escondida, essa conduta é errada, isso desonra o meu nome, essa prática ofende a mim. Quando Jesus chega, irmãos, trevas e luz não ficam no mesmo lugar. A Bíblia diz que não sai água doce e salgada de uma mesma fonte. Onde Jesus mora, o pecado não reina. Onde Jesus habita, as trevas não imperam. Quando Jesus chega, ou as trevas vão embora, ou ele de fato nunca chegou. O texto está mostrando isso para nós. Ainda neste ponto, irmãos, uma família que recebe a visitação de Jesus, você pode repetir isso comigo? Uma família que recebe a visitação de Jesus, deseja corrigir seus erros. Olha o que Zaqueu está falando: Senhor, eu vou corrigir minha vida. Se Jesus chegou lá, irmãos, você tem que corrigir. Tem que corrigir a rota. Tem conduta para ser mudada. Pessoas que você ofendeu, lesou, causou algum prejuízo. Você não pode, irmão, confessar a Cristo. Você cantou coisas tão bonitas aqui, que se você não se arrepender, vão ser úteis no dia do juízo contra a sua cabeça. Você cantou que eu era o alfa e o ômega, você cantou que eu era o descanso, mas saiu deste lugar sem perdoar o seu semelhante. Você cantou que eu reinava sobre você, mas o seu coração estava borbulhando pela carnalidade. A Bíblia está mostrando isso para nós, irmãos. Tem coisa para corrigir. Perder para ganhar. Você olha para a história de Zaqueu, Zaqueu mudou, está perdendo. Não, irmãos, ele está ganhando, ele recebeu Jesus, ele tem tudo. Se tirassem todos os bens de Zaqueu, se furtassem a reputação, o seu trabalho, o seu status na sociedade, deixariam nada para ele, aquele homem permaneceria sendo o mais abastado de todos, porque ele tinha Cristo. Quando você olha para esse texto, Jesus chegando numa casa, um homem reconhecendo que tem que mudar, o que você pensa sobre o seu lar? Que coisas têm de ser corrigidas? A rota que precisa ser recalibrada? Irmãos, quando nós nos convertemos, mesmo que a sua conversão tenha acontecido recentemente, isso não significa que você não tenha que corrigir os seus erros, não tenha que pagar por aquilo que você fez, não tenha que consertar o que estabeleceu. Sim, você precisa. Em nome de Jesus. Muitas vezes sua vida espiritual está travada, você não avança, porque você não perdoa. E você está com um enorme fardo pesado sobre os seus ombros, que o Senhor nunca mandou você carregar, nunca. E aliás, a Bíblia diz: se você não perdoar, você não é perdoado. Amarguras, contendas, maledicências, não. Uma família que recebe Jesus, corrige. E sabe que o Espírito Santo faz isso conosco. Incomoda a gente, coloca situações, quebranta, lembra-nos. E cuidado, porque uma estratégia do inimigo é fazer com que a gente seja anestesiado dentro da nossa casa. Parece que terminou o culto, a gente esquece de absolutamente tudo. Mas sabe uma coisa para começar a reforçar e dar eco à voz de Deus na sua casa? Ler a Bíblia, orar com os seus. Desligar um pouco as telas e conversar sobre Deus, cantar louvores. Pastor, ninguém canta bem lá, põe um louvor. Põe um louvor. Comece a transformar o seu ambiente, a sua casa, num lugar de bênção. E você vai ver como haverá desejo pelas coisas de Deus. Nós não temos mais apetite por Deus, irmãos, porque nós deixamos Ele na igreja, entre aspas. Nós simplesmente, ao sair do portão, a nossa vida parece que começa a mesma. Isso é religiosidade e não discipulado de Jesus. Uma família que recebe Jesus
quer corrigir os seus erros. Por último, queridos, vamos ao próximo ponto. Pode passar, Dudu, por favor. Jesus veio, vamos ler? Jesus veio. Essa é a parte mais importante deste texto aqui. Esse texto não é sobre Zaqueu. Esse texto não é sobre o esforço de um homem que subiu numa árvore. Então Jesus, para contemplar ou parabenizar ou recompensar o seu esforço, foi para sua casa. Não, não, não. Esse texto é sobre a obra da redenção. É sobre a obra de um Deus que busca pecadores. É sobre a mão eterna de um Senhor que resgata quem está preso aos seus pecados. E Jesus diz para nós, versículo 9 e 10, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós não temos dúvida que a casa de Zaqueu foi salva. Nós não temos dúvida que a obra da redenção foi cumprida naquele lar. Por quê? Porque são palavras do próprio Cristo. Se algum homem está observando, a gente tem dúvida. Nós podemos não ser precisos na avaliação. Mas quando Jesus diz, a palavra eterna de Deus afirma, nós temos a certeza absoluta que aquela casa encontrou a Cristo. Repare, Jesus veio, irmãos, para trazer redenção para os nossos lares. Eu sei que muitas pessoas procuram Deus como uma fonte de satisfação. Muita gente recorre a Deus para que Ele traga um pouco de harmonia à sua casa, como um amuleto da sorte, como um objeto que espanta mal olhado. Não, irmãos, Jesus veio para mudar todas as coisas. Jesus veio para trazer redenção, e Ele afirma isso. E aqui duas coisas pelo menos. Jesus está lembrando a nós uma promessa que Deus fizera a Abraão no livro do Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus vai dizer, este também é filho de Abraão. Porque Abraão, o pai da fé, do pai Abraão viria o Messias prometido. E agora o Messias está entrando em uma casa, fazendo cumprir o que Deus dissera há séculos para Abraão. As famílias serão abençoadas, e agora está Jesus indo abençoar uma casa, porque a promessa de Deus é cumprida. Creia na promessa de Deus para a sua família, meu irmão. Tenha a promessa de Deus como algo importante, como a primazia do seu lar, e não o que o mundo fala, não o que as pessoas dizem, não o que a multidão diz, não o que os prognósticos vão dizer, mas o que Deus diz sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor diz para nós, irmãos, todo que ouve a sua palavra e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Há uma promessa de Deus sobre o seu lar. Aquele que está nele, o maligno não toca. Então ore pela sua casa, pela sua família, e creia que ela está sob o cuidado de Deus. Ore todos os dias e lembre o que o Senhor Jesus ensinou. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ele continua dizendo, em uma parte onde quero chegar, o pão nosso de cada dia, ore por provisão, creia na promessa de Deus. É o Deus que supra a nossa casa e o nosso lar. Creia no Deus que protege, não nos deixe cair em tentação, proteja a nossa casa, Senhor. Eu abençoe em nome de Jesus os meus filhos, o meu esposo, guarda o coração dele, guarda o coração das nossas crianças, em nome de Jesus os guarde, porque é a tua promessa. Lembre as promessas de Deus para a sua casa como verdades eternas. Jesus vai voltar, como ouvimos alguns domingos aqui, cante isso na sua casa, lembre disso no seu lar, promessa de Deus sobre a sua casa. Jesus veio trazer redenção, cumprindo a promessa de Deus para as nossas famílias. Eu sei que todos temos testemunhos da bondade de Deus. E nós poderíamos dizer, Deus mudou minha casa, pastor. Deus mudou realidades. Sim, talvez o Senhor tenha mudado a condição financeira de algumas famílias. Talvez o Senhor tenha dado oportunidades para você, o Senhor te resgatou de lá e você conseguiu um emprego, trabalhou, foi abençoado. Talvez portas se abriram, situações, sim, tudo isso é bênção. Mas a maior de todas as bênçãos não é material, não é humana, não é passageira. A maior de todas as bênçãos é Jesus entrar na nossa casa e trazer salvação. Eu falei na última semana, irmãos, e é interessante como o agir de Deus, ele coaduna, ele converge. A mesma coisa, irmãos, naquela casa. Eles estavam alegres por aquela família ter sido salva do carcereiro. Aqui Jesus está falando que a família é salva. Nós temos que nos preocupar com a salvação da nossa família. Pais, nós temos sido negligentes
com a salvação dos nossos filhos. A gente vai salvá-los? Não. Quem salva é o Senhor. Mas é o que cabe a nós. Nós temos orado com eles, lido a Bíblia com eles. Nós temos rogado ao Pai, ao Espírito Santo de Deus, que tenha um encontro genuíno com eles. Nós não vamos conseguir levá-los puxados pela mão. A salvação é uma obra de Deus individualmente. Os nossos filhos precisam conhecer Jesus. Tem um clichê que eu não gosto muito de usar essas coisas, mas lembra, filho de crente não é crentinho, como filho de peixe é peixinho. Tem um estigma, filho de pastor, abençoa o Bernardo, irmão, ora por ele, porque filho de pastor tem um negócio que o povo, geralmente é o mais bagunceiro, não é? Ora, irmãos, tem que orar por ele, para que ele encontre Jesus. Porque se ele tiver um encontro com Jesus, irmãos, eu não tenho expectativa que o meu filho seja milionário, importante, famoso. Um pastor um dia escreveu algo, eu até publiquei nas redes sociais. Há um percentual de 0,00018% que o seu filho seja famoso. Olha, eu nem vou para a área das exatas, que não é muito a minha, mas é um número ínfimo de chance de que ele se torne famoso ou importante. Mas sabe qual é o número, a chance de um dia ele ter que encontrar com Jesus no juízo? 100%. E o que mais nós dedicamos tempo? E onde mais nós nos esforçamos? Tem pais, irmãos, que eles atravessam o estado para levar o filho dele para um sonho pessoal dele, mas ele nunca abriu a Bíblia com o menino. Às vezes nós nos importamos com tantas coisas. Se a gente falar assim, ó, Deus vai chamar o seu filho para ser missionário. Lá no fundo você fala assim, cruz credo. Deus está chamando seu filho para ser pastor. Deus me livre. E nós não deveríamos, irmãos, entregar os nossos filhos para o Senhor? Talvez o seu filho se torne uma pessoa famosa, relevante. Sem Jesus, o que importa para você? Você quer vê-lo na eternidade? Você quer estar com os seus filhos na eternidade? O quanto nós temos dedicado de tempo para a nossa casa e para a nossa família? Jesus veio buscar e salvar os perdidos, e sabe onde eles estão? Dentro da nossa casa. Jesus está dizendo aqui no versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A multidão está toda ali, e Jesus vai para dentro de uma casa buscar e salvar o perdido, que está dentro de um lar, de uma família. E não importa se a família é estruturada, se a família é do jeito que a gente imagina, Jesus está indo lá para consertar, para organizar e para chamar estes pecadores ao arrependimento. É isso que o Senhor está fazendo. As nossas famílias precisam de salvação. Eu concluo, irmãos, lembrando com vocês, Jesus conhece a nossa casa. Nunca esqueça disso. Ele recolheu cada lágrima que você já derramou lá, cada choro, cada oração, cada canção, Jesus sabe. Jesus ama o seu lar apesar dos problemas dele. Jesus ama a sua família apesar do quarto bagunçado. Jesus ama a sua casa apesar das dificuldades que enfrentamos. Jesus veio para trazer arrependimento, para trazer transformação para as nossas casas. O que é que você precisa se arrepender diante de Jesus? Ele está chamando você, Ele está lembrando você, está confrontando você. O que tem que ser organizado lá? Jesus veio para trazer redenção para a sua casa, para trazer salvação. Você pode dizer que a sua família está encaixada no versículo 9? Hoje houve salvação nesta casa, porque esta casa também é filha de Abraão. Você pode dizer que a sua família está debaixo da promessa do versículo 9, ou ainda não experimentou salvação? Hoje pode ser a noite de salvação para o seu lar. Essa decisão, irmãos, não depende de outros, depende da ação poderosa de Deus e de você, tocado pelo Espírito Santo, decidir seguir Jesus. Cuidado, o receio das opiniões alheias. O Senhor Jesus falou, quem não deixa tudo por mim, não é digno de mim. Pai, mãe, irmãos, este reino, este mundo, as coisas daqui, quem não abandona por mim, não é digno de mim.
Não é abandonar de nunca mais falar com ninguém. Tem gente que interpreta isso errado. É tomar como primazia, não importa a opinião dos outros, o que vão pensar. Eu me decido por andar com Jesus. A minha casa, olha Josué, gente, diante do povo dizendo, eu não sei, quanto a vocês decidam, se vão servir a Deus ou os deuses da além do Eufrates. Se vocês vão servir os deuses lá que a gente conheceu na nossa trajetória, não importa. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Essa é a decisão que nós temos que ter. No nome santo de Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar? Quero orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, suplicando ao Senhor que a nossa casa experimente mais e mais de Jesus. Que a nossa família seja abençoada pela boa mão de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos encontramos diante de Ti e Te suplicamos, ó Senhor, que olhes pelos nossos lares. Um dia o Senhor encontrou um homem e transformou o lar e a casa dele. Ó Pai, eu Te peço que em nome de Jesus, as famílias que achegaram-se aqui sejam transformadas pelo poder do Senhor. Não há obstáculos, não há barreira, não há nada que o Senhor não possa transpor. Em nome de Jesus, Pai querido, se há alguém aqui que em seu coração tenha tido a curiosidade, tenha tido, Senhor, a imaginação sobre quem de fato é o Senhor, lembre-a, Pai, que o Senhor já conhece ela há muito. As nossas famílias precisam de redenção, de transformação, de correção que vem de Ti. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Coloque, imprime no coração do Teu povo este desejo por obedecê-lo, para a glória de Teu santo nome. Que a nossa igreja seja fortalecida por intermédio de famílias fortes, piedosas, tementes ao Teu nome. Que cada um que aqui adentrou seja abençoado pela Tua boa mão, em nome de Jesus. Amém.